Então vai acontecer o quê? Esse corpo vai envelhecer e não vai ter mais aquele apetite que tinha para, por exemplo, fazer as coisas que necessitam do corpo, né? Correr, brincar, se divertir, né? Jogar um futebol, nadar, passear. Também não vai ter mais aquele apetite por comidas, não vai sentir mais aquele cheiro da comida, aquele sabor que a comida tinha, não vai poder ficar comendo de tudo que quer. Então, esse apetite também. Também o apetite sexual, não vai ter mais aquele desejo que tinha antes, né? Não vai ter mais aquele vigor físico para o ato sexual. Então, são coisas que vão acontecer quando chegar aí a idade. Então vai o corpo envelhecendo. E aí você vai dizer, eu não tenho mais contentamento. Essas coisas estão aí e eu não posso mais usar. Não tenho mais prazer nelas. E aí, o que vai ser sua vida? Vai ficar sentado aí o tempo todo, deitado? Então é preciso ter alguma atividade, né? Preciso fazer alguma coisa, aproveitar esse tempo. Mas a grande maioria das pessoas chega a essa idade e está aí, apenas olhando, né? Apenas esperando o tempo de ir embora. Já não sente nenhum contentamento de estar aqui. Então Salomão começa a dar aí características dessa idade avançada. E ele vai falar aqui, olha, antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. O que é isso aí? Ele está falando da época em que a vista vai perdendo a capacidade de enxergar. Então o que acontece? As manhãs que antes eram bem claras, parece que chegou foi a tarde. E a tarde que começava a escurecer, já fica parecendo a noite. Então, ele está falando aqui da capacidade de enxergar. Naquele tempo não existiam aí os óculos, né? Não existiam aí as lentes de contato. E quando a idade ia chegando, a vista ia encurtando, né? Cada vez a pessoa enxergava menos. Então Salomão começa a ter esse problema aí de, na velhice, enxergar menos. Agora, ele não pode mais ficar escrevendo, ficar lendo, estudando. Acabou, não tem mais como ele fazer isso. Graças a Deus, hoje nós temos aí os óculos que nos ajudam, né? Mais tempo nós podemos ainda ler, escrever. Então nós temos uma ajuda aí. Então ele diz aqui que seria como um dia de chuva que se torna aí escuro, mas aí a chuva passa e parece que a chuva não passou, porque você continua enxergando pouco. Depois ele fala aí, no dia que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Então aqui ele vai dar algumas características, olha aí, do corpo humano na velhice. Guardas da casa. O que é o guarda da casa? Se alguém for de repente dar um murro, o que você faz? Bota a mão na frente. Então você tem esse ato reflexo, né? De se defender, de se autodefender. Você coloca logo a mão na frente. Os guardas da casa são exatamente isso, os braços que nos protegem. Você vai cair, você segura com o braço. Alguém vai te bater, você se defende com o braço. Então começa o quê? A tremer esses braços da casa. Você não consegue nem comer mais direito, porque está tremendo, né? Não tem mais aquela força física no braço. Então você começa a ter insegurança de fazer as coisas. Por quê? Seus braços estão tremendo, suas forças se foram. Então os guardas aí que ele fala são os braços. Então esses guardas aí não conseguem mais proteger a casa, que é o corpo. E ele diz, e se curvarem os homens fortes. Por quê? Com o tempo vai passando, a pessoa vai envelhecendo, ela vai se encurvando, né? Vão aí os músculos vão diminuindo e a pessoa até reduz o seu tamanho.
e a pessoa vai se encurvando aos poucos. Depois fala aí, cessarem os moedores. Que moedores aí? E ele diz que por serem já poucos, naquele tempo não haviam dentistas para recuperarem aí os dentes, fazer um tratamento dos dentes. Então os dentes iam caindo, né? Iam tendo cárie, apodrecendo, caindo, iam ficando poucos. Então já eram poucos aí esses moedores, que são exatamente o que moe a comida, né? Que tritura, são os dentes. Naquele tempo não tinha dentadura. Então Salomão fala aí dos dentes que vão caindo, caindo, caindo. E aí são poucos os moedores. E ele diz, se escurecem aqueles que olham pela janela, que são exatamente os olhos, né? Você não mais vê o perigo, você não vê mais as paisagens, você não vê mais as coisas assim, as flores, não enxerga mais os passarinhos, não enxerga mais as coisas lindas da terra, porque a pessoa ali está com a vista bem escurecida, que graças a Deus não acontece mais hoje devido exatamente às operações aí de catarata, né? Aos tratamentos de vista, aos óculos, às lentes de contato. Depois ele fala aí, as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da morredura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Então agora, como a audição diminui, aí até o barulho de você comendo passa a atrapalhar você ouvir alguma coisa lá fora. Então aqui ele fala desse barulho que existe na hora que a pessoa mais idosa vai comer, que ela não tem os dentes. Então o barulho começa a ser maior do que o barulho lá de fora. Ele não escuta mais o que está acontecendo lá fora, só escuta o que está próximo dele. Então às vezes a porta está aberta, mas parece que a porta está fechada, porque não escuta mais o que está acontecendo lá fora. Ele fala se levantar, aí na hora que as aves cantam, né? As aves começam a cantar de madrugadinha. Então começa ali o barulho dos passarinhos cantando. Então é de madrugada que eles começam. Aí os cachorros lá, tem os galos, cantam, né? As aves vão aí começar a cantar de manhã cedo. Agora ele diz então que ele também se levanta na mesma hora, ou acorda na mesma hora. Não existe mais como ele dormir muito tempo. Pode ver que as pessoas idosas, elas vão diminuindo esse tempo do sono. Cada dia que passa, vai diminuindo mais. Eles não têm mais a necessidade de dormirem tanto, porque não trabalham, não se esforçam, não se cansam. Então dorme um pouquinho, acorda, depois tira um cochilozinho, acorda de novo, e fica assim o dia inteiro, nos cochilos. E de noite não consegue dormir a noite toda. Sempre acordam pela madrugada. E ele fala então de todas as vozes do canto baixarem. Canto de quem? Dos passarinhos que cantam, mas só que antes ele acordava por causa do barulho das aves cantando. Agora não. É porque não tem mais sono para dormir, então acorda de madrugada. E agora os passarinhos cantam, mas parece que estão longe, ele não consegue mais ouvir direito. Já está com problema de audição. E ele diz, como também quando temerem o que está no alto e houver espantos no caminho. Olha aí, todo idoso, ele vai andar, por exemplo, na rua, ele tem medo do que vem de cima, porque ele não consegue atentar rapidamente para o que vem de cima. Então, pode vir aí, no tempo de Salomão, uma flecha, né, uma lança, uma pedra, e ele não tem mais como se defender, porque até ele olhar e perceber, já foi atingido. Então a pessoa anda com espantos na rua. A pessoa idosa, ela anda na rua aí com medo de assalto, né? Com medo de ser atropelado, com medo aí de repente levar um tombo, às vezes não prestou atenção no degrau. Então ela não consegue, ela não tem mais a visão periférica. Por isso que a carteira de motorista geralmente não é dada, né, com a pessoa muito idosa,
porque ela não tem mais aquela visão periférica, ela não consegue mais estar atenta, porque para dirigir não é apenas você saber dirigir, mas você tem que aprender a se defender no trânsito, você tem que se desviar de pessoas, de objetos, de buracos, né? Você tem que estar atento o tempo todo e dirigir para você e para os outros, senão você acaba causando aí um acidente. Então o idoso não tem mais essa capacidade de estar prestando atenção embaixo, em cima, todo lado, de um lado, do outro ao mesmo tempo. Então ele diz, houver espantos no caminho. Então o idoso vai andando e vai se espantando com tudo que acontece. Por quê? Ele não tem mais aquela percepção da distância do que está acontecendo as coisas, não tem mais a percepção do degrau, de um buraco, né, no passeio, na calçada, ou na rua, ou na estrada. Então ele não tem mais a percepção. E isso atrapalha muito ele poder se locomover. Além, é claro, da pouca locomoção que ele tem, né, que o cérebro envia a ordem para andar rápido, mas ele consegue andar devagar só, não consegue mais andar rápido. Então se houver qualquer coisa ali na estrada, na rua, na calçada, ele não tem tempo de correr, de se afastar daquele perigo, porque ele anda devagar, não consegue mais andar rapidamente. E ele diz aí, o gafanhoto for um peso. Então o gafanhoto ser um peso por quê? Porque o gafanhoto ali era um sinal de que a colheita seria destruída. O gafanhoto vinha para comer os frutos, né, as folhas, ia destruir a lavoura. E o idoso, ele não tinha mais capacidade de correr e espantar esses gafanhotos. Ele não tinha mais o vigor físico para fazer isso. Então as pessoas poderiam roubá-lo e ele não ter mais condição de revidar ou de se defender. E ele diz, pereceu o apetite. Então o que? Falta o apetite agora. Não tem mais vontade de comer, de se alimentar como tinha antes. Antes Salomão se sentava aí para um banquete, comia bem, comia muito. Agora o apetite faltava. Agora não tinha mais o desejo de experimentar todo tipo de comida, né, de conhecer todo tipo de comida, de comer bem, de comer muito. Não tem mais necessidade e não tem mais nem fome para fazer isso. E ele diz, porque o homem se vai à sua eterna casa e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Então agora ele fala do final da vida humana. A pessoa vai morrer, o corpo humano vai morrer. E agora começam aí os pranteadores, né, a andarem por aí, se lamentando, porque depois de morto todo mundo fica bom, todo mundo fica ótimo, todo mundo vira santo, né? E aí as pessoas vão prantear, aí vem os amigos, os familiares, né? Com aquelas pessoas pranteando, se lamentando devido àquela pessoa ter morrido, ter ido embora. Então vai para a sua eterna casa, que ele julga aí ser exatamente a sepultura, né? Naquele tempo Salomão ainda não tinha o conhecimento dessa vida eterna com Deus, do arrebatamento, a transformação do corpo para morar para sempre com o Senhor. Nós vamos ver esse estudo, né, essa teologia somente no Novo Testamento. Então lá eles não tinham esse conhecimento. E Salomão então fala do que ele conhece. Então ele acha ali a sepultura, a sua casa eterna, sua morada eterna. Porém, Salomão pelo menos tinha um conhecimento de que o corpo morria e eternamente ficaria ali. Mas ele tinha a esperança de que a sua parte imaterial, que naquela época eles não tinham também noção de que existia espírito e alma, eles achavam que era só alma. Então o conhecimento dele permitia saber que essa alma poderia ainda estar com Deus.